Aleluias. 1 Samuel 2. A partir do versículo 27, irmãos. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houver a fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, Rofine e Afinéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Até aqui, irmãos. Pai, te louvamos, te agradecemos nesta manhã, Deus. Esta é tua palavra, Deus. Por isso, abre os nossos corações, Deus, para que possamos receber esta semente, para que ela possa fluir, Deus, para que ela possa brotar, para que ela possa crescer e que ela possa dar fruto em nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Eu te agradeço nesta manhã, Espírito Santo, seja livre. Tu és o verdadeiro mestre, nos ensina, nos mostra as verdades da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, essa é uma profecia que o homem de Deus trouxe contra a casa de Eli. Eli, na verdade, irmão, só para a gente contextualizar, ele era o sacerdote, né, nessa época aqui, onde foi proferida essa profecia. A gente sabe que lá no Antigo Testamento, quando o povo, né, saiu do Egito e Deus constituiu que a tribo de Levi, ela seria a tribo que não teria herança de terra, mas ela seria a tribo sacerdotal, ou seja, era a tribo onde Deus levantaria sacerdotes, né? Começou por Arão, e ali onde Deus levantaria sacerdotes que serviriam na casa de Deus, e essa tribo, a herança dessa tribo seria o próprio Deus, né? E essa tribo, ela tinha direito, por não ter terras, por não ter herança, né, de terras, como eles tinham, como foi dividido entre as tribos na época, eles tinham direito a receber parte daquilo que era ofertado ao Senhor. Eles tinham uma parte, os sacerdotes, para sustento da casa deles. Como seria hoje para a gente colocar nos nossos dias, né, os sacerdotes que ministram aqui na casa do Senhor, que Deus coloca sobre a casa do Senhor, eles têm lá o seu direito
ao dízimo, à oferta da igreja para seu sustento, para sua casa. Então, assim era a tribo de Levi. E Eli era o sacerdote na época. Deus abençoe, querida. Não perderá seu galardão. Mulher bonita, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Aí Deus tinha deixado isso. Mas, queridos, desde criança, quem era da tribo de Eli ali, como sacerdote, Eli tinha seus filhos. E desde criança, eles viviam ali em torno da presença de Deus, viviam ali em torno do tabernáculo, viviam ali oferecendo. E desde criança, eles já eram ensinados a servir na casa de Deus. Eles já eram ensinados a todos os preceitos. Queridos, eu terminei essa semana passada, agora eu terminei de ler Números. Eu estava até citando aqui semana passada, que Levíticos e Números são livros que Deus dê graça para a gente ler, né? Mas glórias a Deus, queridos, eu lendo esses dias e deu para ver ali, né? Eu estou lendo na sequência agora. Li Levíticos, depois li Números. Como Deus era zeloso, né? A gente consegue ver ali em Levíticos quantas vezes as ordenanças são passadas e são repetidas e são colocadas para que tudo fosse feito da forma que Deus desejasse. Quando Deus instituiu ali as ofertas, quando Deus instituiu o que cada tribo faria, o que cada um faria, né, diante de Deus. E Deus era muito zeloso com isso. E a gente vê ali muitas vezes mencionando, né, dessa forma. E Moisés fez tudo como o Senhor tinha dito, né? Porque Deus dava as ordenanças, Moisés passava ao povo. E ali teve, lógico, queridos, que, né, no meio de tudo isso, houve alguns problemas, houve aqueles que não aceitaram, houve aqueles que se rebelaram, e a gente consegue ver ali, no zelo de Deus, as consequências que muitos sofreram, por não ter muitas vezes este zelo. E por que foi lançada? Por que o homem de Deus, querido, veio a Eli, que era o sacerdote, e por que veio uma profecia tão dura como esta? Se a gente vê ali Deus falando coisas terríveis, que Deus ia cortar o sacerdócio da casa de Eli. E não só cortar o sacerdócio, como toda a herança, os filhos ali, que Deus trouxe uma profecia muito dura, muito forte contra a casa de Eli. Porque, queridos, os filhos de Eli, como a gente pode ler aqui, Hofni e Finéias, que serviam junto com Eli ali na casa do Senhor. Eli já era muito velho nessa época aqui, ele já estava no final do seu sacerdócio. Ele já nem enxergava muito bem nessa época, né? E ali os filhos deles, que eram responsáveis por pegar a oferta do povo, por ministrar a oferta do povo, muitas vezes eles tomavam do povo muito mais do que era a parte deles. Eles começaram a se engordar, a tirar daquilo que não era, eles tinham uma parte daquilo, mas eles começaram a tomar o melhor que vinha das ofertas, que não era para eles, que era para o Senhor, que era para ser queimado diante do Senhor. E diz ali que eles tomavam, e eles não estavam respeitando aquilo que Deus tinha instituído, para que eles fizessem, para que eles ministrassem diante do Senhor. E isso, queridos, acendeu a ira do Senhor. Como eu disse, né? Quando a gente lê esses livros, a gente vê quanto Deus era zeloso por tudo aquilo que Ele instituiu. E Hofni e Finéias, esses dois filhos de Eli, eles estavam fazendo isso, eles estavam pecando contra o Senhor. E eles eram responsáveis também pelo sacerdócio. E eles estavam pecando diante do Senhor nessas questões. E também pecavam com as mulheres, né? Eram outras coisas. Em outro texto aqui ele vai dizer isso, que eles estavam realmente totalmente sem temor daquilo que eles faziam na casa de Deus. E aí veio essa profecia. Deus manda o homem de Deus até Eli e traz uma profecia tão dura contra a casa de Eli, onde a ira do Senhor se acendeu contra a casa de Eli. Queridos, eu posso ver um paralelo com o que nós temos visto muito hoje na casa do Senhor.
Você sabia que eu e você, hoje, nós, se é assim que podemos dizer, somos a tribo de Levi. Eu e você fazemos parte disso. Você foi chamado para ser sacerdote do Senhor. Você sabia disso? Lá em 1 Pedro 2,9, vamos ler lá, irmãos? Pedro 2,9 é um versículo conhecido, mas é muito bom a gente ler, né? Onde diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Está falando de mim e de você aqui, queridos. Apocalipse também diz isso, Apocalipse 1,6. Um pouquinho para frente aqui, diz assim, ó: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, queridos, eu e você hoje somos escolhidos como sacerdotes de Deus. A linha sacerdotal, ela não se perdeu no tempo. Hoje não é feito da mesma forma, né? Não é feito os sacrifícios literalmente, não é feito as cerimônias, mas eu e você somos responsáveis por oferecer um incenso ao Senhor. Eu e você somos responsáveis por oferecer a adoração ao Senhor, por oferecer as ofertas de manjares ao Senhor. Eu e você somos responsáveis por manter o incenso sempre aceso ali diante do Senhor, como sacerdotes hoje, queridos. Queridos, só que nós corremos o mesmo risco, né? Podemos dizer assim, que Hofni e Finéias correram naquela época e que aceitaram essa condição. Queridos, nós começamos a caminhar com o Senhor, né? Começamos a aprender essas coisas, nós começamos a servir ao Senhor na casa do Senhor, e nós começamos a sempre estar ali, em volta da presença do Senhor, dia a dia, dia após dia. Estamos ali, vemos aos cultos, adoramos, começamos a servir, muitas vezes temos um cargo na casa de Deus, cada um de nós, cada um segundo o Senhor coloca. Mas, querido, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos tem que ser feito com zelo. E Hofni e Finéias, queridos, cresceram ali, diante da presença do Senhor, no meio do tabernáculo, sempre ali, diante da arca do Senhor que ficava ali, e eles, chegou o ponto que eles se acostumaram com isso, queridos. Para eles, começou a se tornar normal aquilo que era santo e sagrado. E eles começaram a perder o temor. O temor daquilo, diante do Senhor, daquilo que Deus colocou eles para fazerem. E nós temos visto muito isso na igreja atual, queridos. Muitos têm vindo apenas aos cultos, né? Mas têm perdido esse temor do Senhor hoje. Quando eu digo isso na igreja, queridos, eu digo de uma forma geral, né? Lógico que sempre tem aqueles que estão ali, né, fervorosos diante do Senhor, ainda mantendo o seu sacerdócio, né, irretocável. Mas na igreja hoje, quando nós vemos, queridos, muitas e muitas pessoas estão fazendo de forma, como nós já dissemos aqui, de forma automática. É mais um culto, é mais um serviço que eu faço para Deus. Muitas vezes tomando aquilo que não é dele, que não faz parte dele. Principalmente, queridos, quando nós falamos de liderança nas igrejas, hoje em dia. Mas isso é para todos, não só para a liderança. Mas por que, se era Hofni e Finéias que estavam pecando, por que a profecia veio contra Eli? Por que Deus mandou o homem de Deus até Eli? Porque Deus não transfere responsabilidades, queridos. Assim como foi lá no Éden, quando Eva foi enganada pela astúcia da serpente, né?
Quando Deus chega e o homem tinha errado, o homem também ali trouxe o fruto até o homem também comeu do fruto, mesmo sabendo que aquilo não era o correto, que Deus não tinha permitido aquilo. Com quem Deus veio falar, queridos? Com a mulher ou com Adão? Deus veio falar com Adão. Porque Adão estava colocado para proteger, para estar à frente ali. Deus não transfere responsabilidades, queridos. Aquilo que Deus colocou você é responsável. Ah, mas o meu pastor, ele não era muito de Deus, ele errou e é por isso que eu errei também. Não, Deus não transfere responsabilidades, queridos. Aquilo que Deus colocou para você, Deus vai cobrar de você. Então, queridos, hoje essa profecia é um alerta para nós como igreja, como sacerdotes de Deus. Eu sei que não dá muito ibope, né, quando nós falamos assim de palavras meio duras, palavras que trazem profecias que não são muito legais. Mas, queridos, nada melhor, como a própria palavra diz, né, que há mais proveito no dia do luto do que no dia da festa. Por quê? Porque aonde você pensa, queridos, aonde você repensa, aonde você realmente faz ali um check-up e fala, como eu estou caminhando? De que forma eu estou caminhando? Então, quando nós lemos uma profecia tão dura como esta, nós podemos receber isso como um alerta. Eu e você, como sacerdotes, nesta manhã. De que forma eu estou levando o meu sacerdócio diante do Senhor? De que forma eu estou usando aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Né? Isso é para todos nós, queridos. Isso é para todos nós. Porque nós não podemos, assim como Ofni e Finéias, começar a achar que aquilo que é santo, que aquilo que é sagrado, tornar aquilo que é algo comum e começar a profanar aquilo que é santo. Queridos, Deus é zeloso. Deus é muito zeloso. Deus nos ama sobremaneira. Pastor Celso sempre diz aqui, né, que nós conhecemos o amor de Deus, mas Deus é amor, e como é. Mas Deus também é justiça. Deus é verdade. Deus é zeloso. Então, queridos, Deus, Ele zela para que a palavra dEle se cumpra. Então, eu e você nesta manhã, queridos, é uma palavra muito forte que Deus está trazendo aqui, assim, que nós aprendamos a honrar o Senhor, porque Ele coloca aqui, né, no 30, deixa eu voltar lá em 1 Samuel, Primeiro Samuel 2:30, queridos, de 30 não, no 30, é isso mesmo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, não tinha dito eu que a tua casa e de teu pai andariam diante de mim perpetuamente? Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Queridos, Deus tinha dado uma promessa ali, que a casa de Eli sempre haveria, né, na casa de Eli, que os levitas, né, na verdade, para a tribo de Levi, que sempre haveria sacerdote na tribo de Levi. Ali, assim como Eli era o sacerdote, amanhã ou depois, os filhos dele tomariam o lugar dele, porque assim era para ser. Assim era para ser. Queridos, com nós não é diferente hoje. Quantos de nós temos palavra do Senhor para nós, né? E nós nos apegamos àquilo, e isso é bom, né? Muitas vezes por uma palavra, muitas vezes pela própria Bíblia. Existem promessas de Deus para nós, e nós nos apegamos a isso. E as promessas de Deus, queridos, é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E por que muitas vezes não é cumprido em nossas vidas, querido? O problema está aqui. Deus tinha dito
que não faltaria sacerdote, mas depois ele diz, ó, longe de mim tal coisa. A Bíblia se contradiz, querido, quando diz que não é homem para que se arrependa, não é filho de homem para que se arrependa, não, mas Deus diz aqui, por que que aquilo estava acontecendo? Porque Deus diz, os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Porque os filhos de Eli estavam desprezando o Senhor. E a responsabilidade de Eli, queridos, era repreendê-los, e Eli não fez isso. Ao ponto que Deus chegou e disse que não haveria mais ali na casa de Eli, nem homem velho mais. Ou seja, todos ali morreriam ainda jovens. E deu uma profecia que o próprio Hofni e Finéias, eu sei que parece duro isso, queridos, mas eu estou colocando aqui só para a gente explanar, que o próprio Hofni e Finéias, eles morreriam no mesmo dia, e Eli iria ver isso. Então, queridos, tenha isso no seu coração, honre a Deus, aprenda desde cedo a honrar a Deus, porque se você honra a Deus, Deus te honra. Porque Deus diz aqui, aos que me honram, honrarei. Porém, aqueles que me desprezam serão envelhecidos. Ou seja, perderão as suas forças, queridos. Se você começar a desprezar o Senhor, porque tantos e tantos têm caminhado sem forças, porque estão desprezando o Senhor. Estão desprezando o Senhor, porque até o ponto de chegar, e se não houver arrependimento nesse processo de desprezar o Senhor, vai chegar ao ponto em que haverá morte. Eu sei que para nós hoje isso, queridos, muitas vezes você fala assim, mas não tem ninguém. Não, mas queridos, hoje não é literal, mas uma morte espiritual pode acontecer. Começa a desprezar o Senhor e aos poucos você vai perdendo suas forças espirituais, até o ponto que sua vida espiritual morre. E aí quantos nós vemos, queridos, que tinham promessas maravilhosas, pessoas que quando abriam a boca, queridos, Deus usava de forma tremenda, e hoje estão aí, quando não muitas vezes batalhando contra o Senhor, pregando heresias, ou muitas vezes abandonaram já a vida do Senhor. Estão aí aqueles que nós chamamos muitas vezes de desviados ou coisas assim. Pessoas que eram firmes na casa do Senhor, que eram sacerdotes na casa do Senhor, que eram chamados do Senhor, e que hoje estão aí e não querem mais saber de Deus. Já morreram. Mas glória a Deus pelo Senhor, queridos. Porque isso traz, queridos, se a gente olhar aqui no 1 Samuel 4, a partir do versículo 21, é uma coisa interessante aqui, eu lendo esse texto, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo, irmãos. A partir do 21, só o 21 e o 22. E chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse de Israel, a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Aqui, queridos, já vai falar que quando a arca é levada. Por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu, queridos, que a arca fosse levada. Por essas situações. A arca representava o quê? Para o povo de Israel? A presença de Deus junto com eles. E quando os próprios sacerdotes ali começaram a desprezar o Senhor, e queridos, se os sacerdotes desprezam, o povo também começa a desprezar. A partir dali, a presença de Deus foi se afastando deles, ao ponto de que a arca foi levada. Isso traz um princípio muito forte para nós também nesta manhã, queridos. A partir do momento que começa, não mais esse temor pela presença do Senhor, onde eu começo a tornar aquilo que é santo comum, onde eu começo a profanar aquilo que é sagrado, a presença do Senhor vai sendo tirada de mim. Ela vai se afastando de mim. Chegou ao ponto que o povo estava sem a arca, queridos.
Quando o povo de Deus aqui estava sem a arca, eles estavam sem a presença junto com eles. Seria muito difícil caminhar dessa forma. E não é diferente para a gente hoje. Que esse temor, queridos, devemos orar a Deus e sempre pedir ao Senhor: Senhor, que eu não torne comum aquilo que é sagrado. Eu sei, queridos, que o dia a dia, ele começa a correria, situações, e nós começamos a deixar um pouco de entender que nós estamos diante da presença de Deus. Cada dia, não só aqui quando estamos no templo, mas se eu sou um sacerdote, eu tenho que estar sempre com o quê? Com o incenso ali, queimando diante do Senhor. Mas muitas vezes, só quando eu estou aqui, eu levanto minhas mãos. Só quando eu estou aqui, não há mais leitura da palavra, não há mais oração, não há mais consagração. E isso, queridos, nós vamos perdendo as forças. Começamos a caminhar de forma pesada. E cada dia mais nós vamos nos desinteressando por aquilo que é santo. Vamos perdendo essa essência. E a essência é Jesus, como já diria a canção, né? Glória a Deus por isso. A essência é Jesus, queridos. Não deixe se afastar de Jesus, né? Quando Pedro seguia Jesus, quando Jesus foi preso, diz ali que Pedro seguia Jesus de longe. A partir do momento que Pedro ficou longe de Jesus, logo depois ele negou Jesus por 3 vezes. Quando ele estava perto de Jesus, qual foi a palavra dele? Ainda que tenha que morrer por ti, Senhor, eu morrerei. Quando Jesus se afastou dele um pouco ali, ele já negou Jesus por 3 vezes. Então, queridos, eu sei que muitas vezes nós dizemos como Pedro: Senhor, se for preciso, eu morrerei por ti. E não é uma mentira nossa, queridos. Porque quando estamos perto, quando estamos juntos, quando a presença do Senhor está conosco, nós morremos por Ele sim, se for preciso. Mas quando nós começamos a seguir Ele de longe, começamos a deixar essa presença se afastar de nós, fatalmente, queridos, nós iremos negar o nome dEle. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então que essa profecia, nesta manhã, fique como um alerta para nós. Portanto, é nosso dever, eu coloquei aqui, desde cedo aprender como exercer nosso sacerdócio, para que durante a caminhada não venhamos perder a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas e, como consequência, a salvação. Mas só seremos, queridos, e aqui há uma outra parte que eu quero colocar para nós nessa manhã, só seremos verdadeiramente sacerdotes se primeiramente nós somos discípulos. Aí você pode me perguntar nesta manhã: mas como é? Né? Como eu sei que realmente eu estou sendo um discípulo? Para que eu aprenda a ser um verdadeiro sacerdote. A própria Bíblia nos responde isso, queridos. Abra comigo em 1 João 8. Em João 8. Evangelho de João, capítulo 8. De que forma eu sei que eu estou sendo realmente um discípulo? João 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. O discípulo, ele é fiel, ele permanece na palavra e nos conceitos do Senhor. Ele não abre mão de seus valores, independente da situação. Isso é uma prova para nós, queridos, de que realmente estamos sendo discípulos do Senhor. Se nós permanecemos na palavra do Senhor, não abrimos mão dos nossos valores, independente de situações. Porque quantas e quantas pessoas nós temos visto, queridos? Pastor Cício, consegue ligar aqui para mim, fazendo um favor? Quantas pessoas nós temos visto que no ambiente igreja tem sido crentes como ninguém, tem sido aquele que você fala: esse aí sim.
Mas quando estão num ambiente lá fora, dependendo da situação, já agem de forma diferente. Discípulos não são assim, queridos. Discípulos, independente do lugar onde estão, independente com quem eles conversam, independente de onde eles estão ou o que estão fazendo, eles permanecem na palavra do Senhor. As atitudes deles, as palavras dele são conformes à palavra do Senhor. Se a gente olhar um pouquinho para frente, aí em João mesmo, queridos, 13:35. Diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O discípulo, ele é conhecido por seu amor não fingido. Ele é servo, como Jesus foi. Ele está sempre disposto a se doar pelos outros, em oração, em atitudes e no que for necessário. Se vos amardes uns aos outros, existe muita coisa dentro disso, queridos, vos amardes uns aos outros. Mas quando você olha para alguém que tem realmente um amor não fingido, queridos, alguém que é servo, você quer mostrar o seu amor, seja servo. Sirva aos outros. Considere, como a própria Bíblia diz, né? Os outros maiores do que você. Não olhe só para o seu próprio proveito. Não olhe só para aquilo que realmente é bom para você. Mas muitas vezes eu posso até perder, mas faz bem para o meu irmão. Isso é amor, queridos. Jesus fala que ele aniquilou-se a si mesmo, né? A palavra de Deus diz. Quem é nosso maior exemplo, queridos, de amor? Jesus. Ele aniquilou-se a si mesmo, sendo achado-se na forma de servo. Ele veio para servir, não para ser servido. Quem nos amou mais do que Jesus, queridos? Então esse é o exemplo de Jesus para nós. No mundo hoje em que tem pregado que tudo é para nós, tudo sou eu, mas eu. Tudo que é criado, queridos, é para o conforto do homem, é para que ele seja servido. A Bíblia vem nos mostrando um caminho alternativo, ou o caminho verdadeiro, né? Onde não se trata de mim, mas se trata dele, e se trata da vontade dele. Eu sei que isso vai na contramão, queridos, mas esse é o Evangelho de Cristo. Essas são as boas novas. Porque se Jesus viesse trazendo uma mensagem que está conforme o que o mundo está dizendo, por que nós iríamos estar pregando ela? O mundo já está pregando essa mensagem. Mas a mensagem de Jesus, ela vem confrontando, né? E como nós sempre dizemos aqui, queridos, odres velhos não suportam vinho novo. Mas eu e você que estamos aqui, que já ouvimos a palavra do Senhor, somos odres novos, queridos. Tudo que era velho já se passou, nova criatura, e aí por aí vai, e a Bíblia começa a citar tudo isso, um novo entendimento, tudo é novo, é novidade de vida, queridos, não é para nós nos acostumarmos com a vida em Cristo, e tornar aquilo que é santo comum. Cada dia, Senhor, Tu é mais na minha vida. Cada dia tem que estar mais próximo dEle. Cada dia caminhando em direção a Ele. Vai exigir sacrifício? Sim, faz parte. Mas qual é o meu desejo? Paulo disse certa vez, tudo aquilo para mim que era ganho, considero como esterco hoje, para ganhar a Jesus Cristo. E quem foi Paulo, queridos? Eu acho que na Bíblia, depois de Jesus, é nosso maior exemplo também. Um homem fervoroso, segundo aquilo que Deus colocou, segundo o ministério que Deus deu para ele. Paulo, mesmo tendo grandes revelações, como ele mesmo disse, ele não deixou de seguir, até o ponto dele dizer, ele fala assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo ele à servidão. Porque Paulo sabia que se ele perdesse essa essência,
ele iria sair do caminho e perder aquele propósito que Jesus tinha dado a ele. E quem sofreu mais do que Paulo, queridos? Eu acredito que eu e você ainda não sofremos mais do que Paulo. Ou não chegamos nem perto. Mas permaneceu firme, né? Naquele texto conhecido lá em 2 Timóteo. No fim da vida dele. Acabei a carreira, guardei a fé. E agora ele sabia, queridos. Isso é tremendo, irmãos. Ele sabia que a coroa da justiça estava pronta para ele. Mas era só para ele, queridos? Não. Mas não só a mim, mas a todos aqueles a quanto amarem a vida do Senhor. Glórias a Deus por isso. João 15:8. Vamos ler ali também. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Olha que tremendo, queridos. Você está vendo que fruto aqui está no singular, né? Porque é o fruto do Espírito que Paulo está dizendo aqui. Que Paulo não, que João está dizendo. Ó, falando Paulo e tô. Que João está dizendo aqui, queridos. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto. E nisto conhecereis que sois meus discípulos. Queridos, os frutos do Espírito, eles têm que ser evidentes em nossas vidas, né? A listinha lá de Gálatas 5 lá. Os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, amor, e tudo isso. Essas coisas têm que ser visíveis em nós, né? Quando as pessoas olharem para nós, ela tem que ver que há paz em você. Ela tem que ver que tem algo diferente em nós, queridos. Senão o Evangelho não funciona. Ou o Evangelho funciona e eu, que estou na situação de não ser um sacerdote que está honrando ao Senhor. Porque ali, Rufino e Finéias era para ser exemplo para o povo. Dedicação, de zelo pelo sacerdócio ao Senhor. Mas eles estavam causando escândalo, queridos. E por isso Deus enviou uma profecia tão forte contra a casa de Eli. E se nós continuarmos lendo, Deus cumpriu aquela profecia, queridos. Então, para nós nesta manhã que fica esse alerta, que independente de quanto tempo eu já estou na casa do Senhor, se já fazem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, se eu sou aquele que saiu da arca, não importa, queridos. Não vamos tornar aquilo que é santo comum. Que o temor do Senhor esteja em nosso coração cada dia. E que a cada dia haja uma novidade de vida diante do Senhor. Sempre próximo, sempre ali perto. Sendo discípulo. E aí sim vamos exercer nosso verdadeiro sacerdócio. Um sacerdócio de temor, de zelo por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Evangelho, muitas vezes, queridos, ele pode não ser muito agradável. Mateus 16. Quero terminar aqui. Deixa eu só achar aqui, irmãos, um minutinho só. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O discípulo, ele tem que estar disposto a renunciar a si mesmo e a sua vida para cumprir os propósitos de Deus. Quando Jesus diz essa palavra, querido, se alguém quiser vir após mim, vai ter que renunciar a si mesmo. Por quê, queridos? Porque os nossos propósitos muitas vezes não são os propósitos de Deus. E o que nós que somos chamados pelo Evangelho, somos chamados a viver o quê, queridos? A minha vida, o meu conforto? Não, nós somos chamados a viver os propósitos de Deus.
E muitas vezes os propósitos de Deus vão sobrepujar os nossos propósitos. Aquilo que eu sonhei para mim como ideal de vida, muitas vezes não estão condizendo com aquilo que Deus tem para mim. E aí é a hora da decisão. É a hora de realmente, eu sou um verdadeiro discípulo, eu quero ir após Jesus. Ali quando Jesus, querido, se entregou por nós, os discípulos ficaram como perdidos, como sem pastor. E ali em João 21 diz que muitos deles, voltaram para Galiléia, ou seja, voltaram até fazer o que faziam antes. Ou seja, quando eles perderam os propósitos que Jesus estava ali junto com eles, se afastaram de Jesus, perderam os propósitos, eles começaram a querer viver novamente os seus propósitos, até que Jesus aparece a eles novamente. E eles ali junto com Jesus, Jesus começou a dar a eles os seus propósitos. E ali, aqueles que aceitaram viver, que ir até Jesus, tiveram que renunciar toda aquela vida antiga e ir após Jesus. Uns renunciaram riquezas, uns renunciaram até a própria família, queridos, tiveram que deixar muitas vezes o tempo total com a família ali. Não que deixaram suas famílias, mas renunciaram um tempo total que tinham com as suas famílias, para dar um tempo maior ao Senhor. Outros renunciaram propósitos que tinham na própria vida, mas receberam algo maior do Senhor. E sabe o que às vezes é o mais complicado que nós vemos para hoje, queridos? É que muitas vezes a recompensa, como nós já aprendemos aqui, ela não vem agora. E como nós somos imediatistas e como nós queremos tudo para hoje, nós falamos, vale a pena tudo isso? E às vezes se eu receber a minha recompensa só lá na glória, nós esquecemos que a glória ela é eterna, queridos. Paulo diz em Romanos 8, 18, acho que é 18. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Paulo estava dizendo ali, eu tenho certeza disso, queridos. E é isso que fazia Paulo caminhar, mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante de tantas provações que ele passava. Que ele tinha por certo uma herança, queridos, uma recompensa lá na frente. Mas nós muitas vezes queremos aqui, queremos o agora. Queridos, Deus vai cuidar de nós, e como vai? Mas muitas vezes vamos ter que escolher, até não viver tão confortavelmente, mas escolhemos o propósito para que lá na glória, sim, a verdadeira recompensa chegue até nós. Eu sei que esse tipo de ministração, ele não traz muita, às vezes, ibope para nós, Ah, mas tem tantas promessas na Bíblia aí, queridos, essa é uma. Essa é uma. A promessa da vida eterna com Cristo. Nós estamos ministrando uma promessa, mas como ela não é para agora, muitas vezes, nós nos interessamos muito. Mas é a maior promessa que nós temos, queridos. Viver eternamente com o nosso Deus, amém? O discípulo não troca o que é eterno por alguns prazeres dessa vida. Não volta atrás por situações contrárias da vida. Sabe que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e vivem por Ele. Romanos 8, 28, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou seja, ele diz todas as coisas, queridos. Não só as coisas favoráveis. Até as situações difíceis que nós passamos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Existe lá em Romanos, queridos? Eu quero só ler aqui, dá tempo da gente, eu tenho 10 minutos aqui. Só para a gente entender isso. Romanos. Eu vou achar aqui, irmãos, porque esse não estava nesse. É em Romanos, Romanos 8, queridos, a partir
Eu quero ler esse texto com vocês aqui, ó, a partir do 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse texto, é lógico que se a gente fosse explanar, a gente teria que ter muito tempo para falar de cada versículo aqui. Mas de tudo que ele está dizendo, queridos, é que ele não poupou nem seu próprio filho. Então o que vai separar você dele? Nenhuma situação pode te separar de Deus. Nada, por pior que seja. Nenhuma coisa, por mais extraordinária que esteja nesse mundo, pode te separar. Mas o que pode nos separar? Se ele está dizendo que nada pode nos separar dele. Com outra vez, parece aquelas contradições da Bíblia. Como do Isaías 59 diz: eis que meus ouvidos não estão tapados, eis que minhas mãos não estão recolhidas, para te ouvir, para te abençoar. Mas eis que uma coisa, queridos, vai te separar. Realmente Deus não pode se achegar a você. Eis que os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós. Então por que, queridos? Se só o pecado pode me dividir, pode trazer uma divisão entre mim e Deus, vamos rejeitar isso na nossa vida, porque do restante Deus cuida, queridos. Não há situação nesse mundo que vai te tirar das mãos dele. Não há situação nesse mundo, querido, que vai te tirar da presença dele, a não ser que nós não desprezemos o Senhor e começamos a andar por caminhos pecaminosos. Então que essa palavra fique para nós nessa manhã. Eu e você, sacerdotes do Senhor, tementes a Deus, vamos ser exemplos sim, vamos viver sim aquilo que Deus colocou para nós em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Feche seus olhos nesse momento. Se você tem tido dificuldades para viver o verdadeiro sacerdócio diante de Deus, fale a Ele neste momento, queridos. Ore ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos. Se você tem sido fiel até aqui, ore também ao Senhor e diga: Senhor, me dá graça para continuar firme. Me dá graça, Deus, para permanecer na Tua presença. Oh, Pai maravilhoso, sim, Deus, venha sobre cada vida que aqui está, Pai. E com a Tua palavra que nós possamos aprender nesta manhã, Deus. E que possamos entender que o Senhor é Deus zeloso, mas o Senhor também é Deus que nos ama. É Deus que quer estar junto conosco, Deus. Por isso que rejeitemos tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti. Que toda semente que não foi plantada pelo Senhor, Deus, seja arrancada de nossos corações. E que possamos olhar para o alto, olharmos para Jesus, Deus, autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos por isso, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra. Venha sobre cada vida aqui nesta manhã, Deus. Nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria. Para assim como Paulo, Deus, continuarmos, acabarmos a nossa carreira, guardarmos a nossa fé e combatemos o bom combate, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós não somos daqueles que voltam para trás, Deus. Mas somos aqueles, Deus, que continuam, que perseveram até o fim na Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós Te agradecemos nessa manhã. Aleluias, aleluias. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Certo? Pai, obrigado por esta manhã, Deus.
Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a maravilhosa comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.